Oi, eu sou a Cris e hoje vim falar sobre o livro Onde as Raízes Estão, de Mônica Heinen. O gênero é uma biografia com toques de ficção e também de investigação policial. O livro fala da vida de três irmãos que são acompanhados nessa história desde pequenininhos e têm inicialmente uma vida comum, principalmente para aquela época. Era uma família assim tradicional. Então, o pai era meio ainda afastado desse convívio familiar, só a mãe mesmo que ficava em casa cuidando dos filhos. Mas até aí a vida corria bem. Mas depois disso acontece uma tragédia na família, que eu não vou contar para não dar spoilers, e os irmãos começam a sofrer vários tipos de agressões e vão sendo separados, né, por causa dessa situação. Aí a história avança no tempo, mais ou menos aí uns 20 anos, e aí a gente já os vê adultos. Cada um teve uma forma de lidar com esses traumas passados, e ali eles vão ter um reencontro, porque todo esse sofrimento que eles tiveram foram causados pela madrasta deles. E ela está envolvida em um grande crime organizado, e é exatamente nesse momento que eles têm a chance de buscar, não se vingar, mas buscar justiça, depois de todo o mal que sofreram nas mãos dela. É uma história fluida, apesar de ser triste, né? Porque tem acontecimentos muito ruins e são coisas que realmente aconteceram e também tem acontecido em vários lares. Mas a autora conseguiu abordar de uma forma mais leve, porque ela buscou um certo alívio cômico em alguns personagens. Então, ficou uma coisa assim, mais um thriller policial com uma mistura assim, irreverente. Os protagonistas são os irmãos. Só que quem é a protagonista dos protagonistas é a Mariana, que é uma das irmãs. E ali ela mostra mais a trajetória de vida dela, desde esses sofrimentos todos que ela teve do convívio com a madrasta, até ela conseguir se livrar das garras dela e tentar levar uma vida normal e até ter essa chance de tanto parar com o que essa vilã está fazendo e quanto também buscar a justiça tanto para ela quanto para os irmãos e para os pais também. Não é um livro longo, é curto e tem muita ação. Tem uma personagem que eu não vou falar muito porque ela é bem extrovertida, ela que eu disse que é mais a parte cômica, bem-humorada, e não é uma coisa, claro, não cai para aquele outro lado também exagerado, né? Então, assim, a autora conseguiu um equilíbrio, tanto de falar uma coisa séria, quanto ter esse toque de leveza na história. Então vamos agora ouvir um trechinho dele. Tempos de criança. Teresa acabou por decidir vender o sítio onde vivia no Vale de Santa Joaquina, uma cidadezinha pacata no sul do Rio Grande do Norte, onde ela conhecia tudo e todos com a palma de sua mão. Despedindo-se de sua casa e de tudo o que tinha, ela sentiu um enorme peso no coração, pois havia passado sua vida inteira naquele lugar. Foi lá onde ela nasceu e aos pés de um embuzeiro cresceu. Depois de casada, viveu na mesma casa e criou seus 11 filhos, sendo que 10 deles, com o passar do tempo, ficaram adultos e se espalharam pelo Brasil afora. Ela não conhecia outro lugar e tinha lá o seu sossego. Mesmo assim, sabia que não poderia deixar seu filho e os netinhos desamparados. Afinal, o que uma mãe não faz por um filho? Ela faria isso com certeza para todos os 11 filhos que tinha, sem medir consequências. Assim, dias depois, Teresa embarcou com Beatriz, a caçula, num ônibus com destino a São Paulo. Depois de uma longa e cansativa viagem que levou 3 noites e 2 dias num ônibus desconfortável, Teresa só esperava chegar em casa e descansar o corpo já maltratado pela idade. As crianças as receberam com um caloroso abraço e foi amor à primeira vista. A avó logo notou que eles sentiam muita falta do carinho da mãe, e depois de 2 anos que estavam sozinhos, havia muito o que fazer. Teresa percebeu depressa que seu filho quase nunca ficava em casa, deixando-a sozinha com a educação das crianças, o que não era um problema, mas ela temia que os netos crescessem sem qualquer relação com o pai.
Uma semana depois, ela e a filha já haviam se adaptado com a vida na cidade, e não demorou muito até que as crianças se apaixonassem pela avó e ela por eles. Beatriz era a caçula dos filhos de Teresa e mais parecia ser a irmã mais velha de Cora, Mariana e Joca. E a diferença de idade nem era tão grande assim. Beatriz era muito carinhosa com as crianças e Mariana era seu xodozinho, vivendo colada em Beatriz, que sempre a levava junto para todos os lugares que ia, mesmo depois de grandinha. Futuramente veio a tornar-se aquela que acompanhava Beatriz em seus encontros, muitas vezes às escondidas. Ela admirava a Beatriz e copiava o jeito dela de ser. Nunca contava nada para ninguém sobre onde ou com quem a tia andava. Era um pequeno segredo entre as duas. Na verdade, Mariana a tinha como um exemplo e cresceu admirando essa tia, que mais era uma irmã para eles. Mônica Raine é brasileira, se formou em Educação Artística na Universidade de São Judas, em São Paulo, mora há 30 anos em Colônia, na Alemanha, e lá ela se aperfeiçoou em artes plásticas e atualmente dá aula para jovens e crianças do 5º ao 9º ano. Ela é casada, tem um filho que também tem a mesma paixão pelas artes e ela também gosta de escrever, de ler, de desenhar e pintar. É o primeiro livro publicado e eu vou deixar aqui os contatos dela e os links de venda do livro. E eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!